É porque virou várzea. O sistema perdeu o pudor. O consórcio ligou. Vamos falar um pouquinho de Brasil. Eu falei de ovo frito, a gente pensa nisso, né? Se você não pode comer ovo, que está muito caro, você comeria um grilo? Ricos em proteína e com baixo impacto ambiental, os insetos são recomendados na alimentação, diz o Globo. É aquela coisa, né? A chuva de picanha não veio, mas não precisa se desesperar. Coma grilo. Dizem, em tom de deboche, a turma militante do Globo que fica brincando, fazer suco de cenoura e por aí vai, né? Quer dizer, são realmente uma corja desconectada da realidade do povo, né? São pessoas insensíveis ao máximo. Mas por falar em ovos, calorão estressa galinhas e ajuda na disparada do preço dos ovos, diz o Globo. O jornalismo morreu. Detalhe, o mesmo Globo já disse 2 anos atrás o contrário, que o calor barateou os ovos. Então, dependendo de quem é presidente, do interesse do momento, a ciência se encaixa na narrativa. É mais ou menos como a cama de ferro do Procustos. Você era convidado lá pelo criminoso, e se você fosse maior do que a cama de ferro, ele cortava a sua perna. Se você fosse menor, ele esticava você até ficar certinho do tamanho da cama, né? O Globo faz assim com as narrativas. Os fatos precisam ser cortados até encaixar naquilo que eles querem vender. O que eles não querem vender é que o Brasil está degringolando de vez com o Lula. E quem poderia imaginar que botar o ladrão de volta à cena do crime ia fazer tudo dar errado? A violência voltou a disparar, e uma das formas de ver isso, e a própria elite que fez o L, né, paga um preço alto. Olha as blindagens de carro no Brasil, crescendo quase 9.000%. Olha isso. Esse gráfico mostra como a elite faz merda e depois vai lá e se blinda, literalmente, né? Porque ela pode. Eu não estou dizendo que todo mundo que blinda carro fez o L. Eu estou dizendo que tem muito sujeitinho aí que fez o L e anda de carro blindado, né? Armínio Fraga, João Amoedo e companhia, Luiz Stuberg. Então, meus amigos, o problema do Brasil está muito mais na elite do que no povo. Vamos combinar. Olha só um exemplo aqui. A Daniela Mercury, artista cujo último sucesso, se eu não me engano, foi em 1992, mas conseguiu manchetes de jornal por questões do que ela faz em 4 paredes com uma parceira dela. Ela disse: que manchete é essa? Por que desacreditar de nossa democracia assim? Cíntia Chagas, dá uma ajuda depois, a moça. A construção do impedimento de Dilma começou com matérias como essa, que fazem as pessoas desacreditarem da política como caminho. A extrema-direita está adorando, ainda estou aqui, axé. Ou seja, a Folha de São Paulo não pode mais dizer que a impopularidade está aumentando por conta da irresponsabilidade fiscal. Senão, a extrema-direita volta. Essa é a nossa elite. Esses são nossos artistas. Muitos deles dependentes da lei Rouanet. Fato é que Lula está cada vez mais impopular, está ruindo como um castelo de areia, e como lembrou a Bia Kicis, o mestre Olavo tinha razão, né? Quando Lula perceber que a rejeição popular veio para ficar e é totalmente irremediável, sua psicopatia regredirá para doença mental pura e simples, e ele se tornará fraco, inofensivo e incapaz de defender-se. Isolem-no e ele ruirá como um castelo de areia. Profético, profético. Lula vai acabar mal. Não tem como acabar bem. Até porque tá lá com a Janja, e a Janja está sendo agora alvo de fogo amigo, né? Porque a turma toda já percebeu o seguinte: pô, o cara tá caducando. Casou com a visitadora do presídio, né? Enfim. E deu poder a ela, tentando transformá-la numa Evita brasileira, e a mulher tá achando que vai despachar agora com ministros, vai impedir o Lula de fazer política, leias de receber o centrão fisiológico e fazer acordo por baixo do pano, e assim a coisa não vai funcionar. Então tá lá o Cacai mandando a real, né, aquele que despacha de bermuda no STF, tocando a real, dizendo que o Lula está derretendo e que precisa mudar e ser pragmático. Estão isolando a Janja, né?
O advogado Cacai é um pote até aqui de mágoa com o Lula, né? E, claro, quando até a Globo News manda recado, é porque ninguém mais aguenta a janja de galinha, não, a janja. São 3 cenas de um governo em crise. A gente vai começar com isso aqui. Este dia, o dólar, um desastre anunciado. Fernando Haddad foi escalado por uma crueldade da história a ser o homem que apresentou para o Brasil 2 medidas unificadas, sobre as quais ele era absolutamente contra. Não as medidas em si, mas a forma como elas seriam apresentadas. O governo chamou às vésperas desse anúncio, o anúncio do ajuste fiscal e da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, uma reunião grande. Ela aconteceu na Presidência da República. Participaram dessa reunião o ministro Fernando Haddad, participou dessa reunião ainda antes de assumir oficialmente a presidência do Banco Central, Gabriel Galípolo. Simone Tebet tinha representantes lá. Os ministros Rui Costa, chamado de o onipresente dentro do Palácio do Planalto, o ministro Alexandre Padilha, o então ministro das Comunicações, Paulo Pimenta. Era uma reunião grande. Tinha muita gente lá. Quando um personagem irrompe, entra na sala. Foi o primeiro ato oficial, digamos assim, de Sidônio Palmeira, o atual secretário de Comunicação, como agente de um governo para o qual ele ainda não tinha sido nomeado e cujo homem que ele ia substituir estava sentado, inclusive, naquela reunião. Sidônio chega já com um plano de comunicação debaixo do braço. Ele diz, olha, nós vamos anunciar as 2 coisas juntas, o ajuste fiscal de um lado e a isenção no imposto de renda para quem ganha até R$5 mil do outro. Assim a gente mostra, a gente faz um aceno para a nossa base. Era o que quem queria, Daniela? O Lula. O Lula estava convencido de que não repetiria o que eles consideram erro do governo Dilma, anunciar muito corte, 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 corte. Não, vamos fazer as 2 coisas. Isso aqui é uma decisão para ganhar no ponto da política. Fernando Haddad, então, se manifesta. O Haddad diz, gente, não vai funcionar. Segundo relatos de quem participou dessa reunião, e foram muitas pessoas com as quais eu conversei, o Haddad disse, olha, fazer o anúncio conjunto de um ajuste e do outro lado de algo que na prática é renúncia de receita, não vai cumprir o efeito nem no mercado financeiro e nem para as pessoas, porque elas não vão gravar as 2 coisas. Em termos de comunicação é ruim, passa um sinal trocado. O Lula então fala, discordo, mas já que você tem uma outra posição, vamos aqui ouvir todo mundo. E ele inicia, sério, uma espécie de assembleia sobre o gesto que, de novo, era o mais aguardado pelo mercado e pelos agentes econômicos para esse governo. Por óbvio, Rui Costa, o time do Palácio do Planalto e Sidônio Palmeira ficam ao lado de Lula. Haddad sai derrotado com uma Simone Tebet silente, mas que estava ao lado dele, e Gabriel Galípolo se irmanando na gestão dessa crise. Gente, quando o Haddad está perdido já ali, ficou claro que ia ser derrotado e que ia ter esse formato, um anúncio conjunto, ele diz, gente, eu preciso despachar sós com o presidente. E as pessoas saem. Ele pede só para Gabriel Galípolo ficar. E aí Fernando Haddad diz, você, Galípolo, tem a obrigação de dizer ao presidente, segundo foi relatado por quem foi tentar entender o que ele queria com o Lula sozinho depois de ter sido derrotado. Galípolo, você vai ser presidente do Banco Central por 4 anos. Você tem a obrigação de dizer para o presidente da República o que é que vai acontecer se ele fizer o anúncio dessa forma. E o Galípolo disse, presidente, o dólar vai estourar a barreira dos R$6. Lula disse, isso é uma decisão política. Fincou o pé. Ou seja, fogo amigo liberado. Porque estão querendo ali uma coisa específica, que o Lula, né, não bote tudo a perder para o consórcio, né, para o sistema. O único que não vai nunca mandar fogo amigo, até alguém dar a ordem, é o Reinaldo Azevedo, tio rei, né? Queda na avaliação de Lula excita extrema-direita e extremistas de centro. Agora, se você não é petista, você é extremista de centro. Bom, o que dizer de um sujeito que muda 180 graus o discurso sem ruborizar? Sem ruborizar. Escreveu O País dos Petralhas, hoje é o maior defensor dos Petralhas. O que aconteceu ali? O compromate deve ser muito pesado que o Dirceu tem dele, né? A gente até pode imaginar o quê. Aliás, eu esqueci de falar uma pauta, gente. Não sei nem por que eu lembrei agora disso. Estão ameaçando soltar a lista do Jeffrey Epstein e da festinha do P. Diddy, agora no governo Trump. Isso vai botar para quebrar um monte de democrata, um monte de gente, né? Mas voltando ao Reinaldo Azevedo, não sei nem porque eu lembrei disso, né? O que tem contra ele? Quem faz ele mudar o discurso dessa forma? O rei da Espanha, citando aquele que é um dos pensadores e escritores e intelectuais brasileiros mais citados no mundo, Paulo Freire, que as
tias e os tios golpistas gostam de xingar nas manifestações sem nem saber quem é. Né? Porque os esgotos que veiculam o seu pensamento atacam Paulo Freire também sem saber quem é. Essa é a verdade dos fatos. O Paulo Freire, educador Paulo Freire, que tinha um método de alfabetização de adultos, que não tinha nada a ver com a alfabetização de criança. Entende? Já como método de alfabetização de adultos, já era uma porcaria. Pura ideologia. E não adianta os loucos do Paulo Freire virem encher meu saco que eu tô cantando e andando. É uma merda aquilo. Entendeu? Aí passaram aquilo para educar criança. Então, em vez de educar criança, ficam ensinando luta de classes para criança. Ficam ensinando marxismo para criança. Ficam tentando criar criança comunistinha. Né? Aí a pessoa fica comunistinha e analfabeta. Ou seja, analfabeta é analfabeta. Já que mesmo um instruído comunista é um analfabeto moral. Eu vou ter animado. Decida-se, Reinaldo Azevedo. Bom, não vamos cobrar isso de alguém como ele, né? Enfim, o fato é que Lula está derretendo e cada vez falando mais besteira, mais bobagem, como essa aqui. Né? Então eu não defendo a Petrobras porque eu como petróleo, eu não como. Porque eu bebo gasolina, eu não bebo. Eu bebo álcool, a gasolina não. Deixa o bebum, dá linha, né? Que ele vai se enforcando. Agora, nós temos que ir para as ruas e pedir, sim, fora Lula já. Já! Não tem essa de 2026, estratégia, cálculo. Isso foi a estratégia do Fernando Henrique Cardoso e dos tucanos lá em 2005, depois do mensalão, deixa ele sangrar. Comunista, quando você tem uma oportunidade, você pega e tranca. Você não dá linha deixando sangrar, você pega e elimina, porque senão é que nem Gremlin. O bicho se multiplica, volta. Então, eu tô com o Nicolas Ferreira nessa. Graças ao movimento de impeachment da Dilma, o Bolsonaro ganhou ainda mais força, não dá para cravar o futuro assim. Não estou entendendo o porquê não deixar as pessoas manifestarem sua indignação nas ruas. O poder, pelo jeito, não emana do povo. E mais, mesmo que não tenha tempo hábil para o impeachment, é preciso pregar o impeachment e o fora Lula para desgastá-lo e para atrair um público maior e furar a bolha. Essa coisa de anistia é muito importante, mas vai até uma turma que já acompanha Braddock, Oeste, Auriverde, 4x4, minha live aqui, quase 20 mil pessoas agora ao vivo. Mas e o resto? O Brasil é grande. A economia, doer no bolso, a chuva de picanha que virou chuva de chicória, isso tudo atrai muito mais gente, fura bolha. O Nicolas entende de furar a bolha, né? Olha a visualização do vídeo que ele fez do Pix. Então o Nicolas está certo. Aí fica uma ala da direita que eu nem ia trazer esse assunto hoje, mas eu acho importante, porque vai dividir a direita. Não, é separar o joio do trigo. Tem uma turma que, se você for reparar o modus operandi, eles passam agora 90% do tempo e da energia atacando conservadores, liberais, gente que votou em Bolsonaro e defende Bolsonaro. Renata Barreto, Nicolas, eu, a Ana Paula Henkel e a turma do Novo, que não é o Amoedo, é o Marcel Van Hatten, Girão, pessoas que estão defendendo o Bolsonaro e atacando o STF, o regime, o consórcio. Eles não praticamente criticam mais o consórcio, o Alexandre de Moraes, o STF. O PT está muito estranho. Está muito estranho isso, gente. Então não dá para... Essa conta aqui, dessa figura aqui, ó, anonimato, João 832, que só não fala a verdade. Olha o nível de subserviência. Isso é gado mesmo. Agora que o presidente Bolsonaro autorizou, eu estarei nas ruas no dia 16 pela anistia. Se intergalácticos usarem o evento para pautas impossíveis no momento, como o impeachment do Xandão, eu vou vaiar. Quer dizer, o cara está disposto a vaiar quem pede o impeachment do Alexandre de Moraes numa manifestação. Vocês vão me desculpar, mas isso não é pragmatismo. Isso não é direita, nem direita caçabista. Isso é infiltrado. Isso é adversário. Isso quer implodir a nossa resistência,
que é muito maior do que uma eleição, diga-se de passagem. Aliás, eu venho fazendo isso, defendendo certos valores, há 25 anos e 15 livros. Eu não surgi na vitória de Bolsonaro para a presidência, em que pese ter votado nele, defendido ele, muito mais do que criticado pontualmente, porque eu sempre vou ser independente nas minhas análises, e ele reconhece isso, ele reconhece. Ele me respeita, mas não alguns que falam em seu nome, mas de alguma forma querem passar o dia inteiro atacando intergalácticos. E quem, infelizmente, embarcou nessa foi o Mário Frias, que está meio fora da casinha, meio surtado. O Canguru, eu nem vou falar, né? O Canguru agora, o Kim Paim resolveu detonar o agro. O agro. Se botar um boné do PT, daqui a pouco eu não faço mais distinção. O agro que apoiou e votou a favor do mercado de carbono, agora que mexeu no dinheiro, vem chorar. É uma vergonha, só quando mexe no bolso. O agronegócio brasileiro virou inimigo da verdadeira direita bolsonarista agora? Vai sobrar quem nesse grupo? Quem é que vai restar para essa turma aí? Porque eu acho que eles estão atuando de olho num nicho de mercado ou de votos. Mercado eleitoral ou mercado de live. Mas isso não é alinhamento com a direita. Não é. Aí a gente vai entrar na questão do golpe e eu vou trazer aqui postagens do Deltan Dallagnol, do Marcel, da turma que eles passam o dia demonizando, mas está alinhado, defendendo o Bolsonaro de uma acusação patética da PGR e de um golpe que foi dado de fato pelo sistema. Mas esses são inimigos. Alinhado é quem ataca o agronegócio brasileiro agora. Tá esquisito demais, gente. Vocês me dão licença, mas eu já tive minha cota de ingenuidade, né? Com o MBL, com o próprio Partido Novo na época do Amoedo. Não dá para acreditar que essa gente defende de fato o Bolsonaro e a direita. Eles estão isolando o Bolsonaro, parece coisa de gente infiltrada. Para depois falar, não deu o Bolsonaro, vamos defender o Kassab. É a direita possível. Para cima de mim, não. Não convence. Aí não pode mais criticar o Alcolumbre. Aquele que vai lá e do nada fala contra a anistia. Porra, a anistia não é a pauta. Aliás, a única. Aí vem o presidente do Senado e fala, não, a anistia está fora, o povo não quer. E a gente tem que ficar calado, porque afinal de contas, o pragmatismo levou a apoiar a eleição do Alcolumbre para o Senado. Então não podemos criticar, senão é indireta contra o Bolsonaro, diz o Mário Frias. Tudo que a Renata Barreto fez foi Davi Alcolumbre sobre anistia. Não está em debate, não é assunto de brasileiros. Ok, palhaço. Ele escreveu textão para atacar a Renata Barreto. Não o Alcolumbre. Não pode criticar o Alcolumbre. Ele tem que ser protegido. Agora, a Renata Barreto, liberal clássica, defende inúmeras pautas do Bolsonaro, do Paulo Guedes, ataca o STF. Aliás, fez um textão hoje maravilhoso sobre a total ausência de normalidade institucional no nosso país, o golpe que foi dado de fato pelo consórcio, textão maravilhoso. A Renata é inimiga. O Mário Frias é que é o grande bolsonarista, porque ele protege, ele blinda o Alcolumbre. Não venha falar mal do Alcolumbre que está negando que a anistia é uma pauta importante. Porra! Bateu a cabeça? Virou Reinaldo Azevedo? O que aconteceu? Com vocês, o Alcolumbre fazendo aquilo que todo mundo sabia que ia fazer. Em relação ao projeto da anistia, o senhor acha que está enterrado? Isso não é um assunto que nós estamos debatendo. Quando a gente fala desse assunto todo instante, a gente está dando de novo a oportunidade de nós ficarmos na nossa sociedade dividindo um assunto que não é o assunto dos brasileiros. E o resto da pagada, presidente? O resto da pagada é um assunto importante. Até voltei. Até voltou, não. Tchau, querido, porque o que a gente quer é anistia. A presos políticos, a perseguidos, ao próprio Jair Bolsonaro. Aliás, anistia não é uma boa palavra porque pressupõe, como disse o Lula, né, crime. É porque é uma questão técnica o PL da anistia, mas, na verdade, a gente quer justiça. E justiça implica em soltar os presos políticos do Rio de Janeiro e prender o Alexandre de Moraes. E, claro, o Lula voltar também, não à cena do crime, como ele voltou, com a ajuda do vice que denunciava isso, mas voltar para a prisão. E aí a Janja pode ver se quer continuar sendo visitadora de presidiário. Isso é justiça. E isso que a gente quer.
A gente continua lutando pelas coisas certas, né? Eu vou continuar com a minha coerência. O meu amigo Ruschel, que também é atacado por essa turma meio esquisita, que se diz de direita, o Ruschel que está defendendo isso há muito tempo e pagando um preço alto também por isso, ele fez uma postagem óbvia. Bolsonaro foi eleito na esteira de uma revolta popular conservadora contra um sistema corrupto. Desde o início ele enfrentou um paradoxo: desmontar esse sistema ou operar dentro dele para conseguir avançar. Ao longo do mandato, oscilou entre as duas abordagens, o que gerou reações do próprio sistema e a perseguição toda à direita. Ele não tinha os poderes todos para enfrentar o sistema como o Trump está tendo agora. Apesar do que o Trump está indo para cima e o Partido Republicano não é todo ele MAGA. E ele aprendeu algumas lições com 2016 e o que aconteceu. Eu acho que o Bolsonaro poderia também voltar diferente em 2026. Né? Mas, é o que diz, a estratégia parece ser voltar para a tentativa de reformar de dentro. Vide o que diz o Tarcísio, sempre um gestor eficiente, mas nunca atacando de frente o que o Alexandre de Moraes faz. Né? Só que isso está permitindo que o sistema esmague a direita. O Alexandre de Moraes dobra a aposta a cada dia. Olha o que está acontecendo. Vocês têm dúvida que o STF vai acatar a denúncia da PGR e vai levar para a primeira turma para votar? E o que vocês acham que vai acontecer? Que eles vão arquivar e rejeitar? Eu fico chocado com o grau de otimismo de alguns polianas da direita. Eles vão prender o Bolsonaro. O desfecho mais provável parece ser o esmagamento da direita ou domesticação completa, e aí volta ao teatro das tesouras com a direita permitida. Uma direita caçabista não é direita. Uma direita que não pode mais criticar o Alcolumbre e o Alexandre de Moraes não é direita. Chama de qualquer outra coisa, mas não é direita, porra. Ah, é xadrez 4D, tic-tac, 72 horas, daqui a 72 anos. Não dá. Não dá. Eu gosto quando o Bolsonaro sobe o tom. Eu gosto, é isso que eu quero dele. Eu poderia continuar vendo o meu país se deteriorar, se acabar, se afundar. Um país onde se rouba a esperança do povo o tempo todo. Vamos prender Bolsonaro. Caguei para a prisão. Esse é o Bolsonaro que eu admiro, que assume o papel de liderança. Não aquele que fica com medo de prenderem o filho e, de alguma forma, enterra a CPI da Lava Toga. Porque o Flávio operou nesse sentido. A gente tem que admitir o fato. É lamentável. Admiro o Flávio em vários aspectos, em outros, ele é o mais diplomático da família, mas ele ajudou lá atrás a ficar bem com o STF. Então não dá. Aí já vem o Ciro Nogueira, que agora vai ver que é o bolsonarista raiz é o Ciro Nogueira, centrão fisiológico. Né? O Ruschel, Renata Barreto, Ana Paula Henkel, o Nicolas Ferreira, eu, ninguém presta. O que presta é o Ciro Nogueira. Ah, os filhos podem ser bons nomes na inelegibilidade do Bolsonaro. Tá bom, eu tenho gostado da postura do Eduardo. Tenho gostado. Falou no CIPAC, falou firme, está costurando com o governo Trump, está fazendo um bom trabalho em unir a direita internacional para o que está acontecendo com o Brasil. Mas já vão descartar, então, o Bolsonaro? Aí depois diz, não, mas as pesquisas estão mostrando que é melhor o Tarcísio. Aí daqui a pouco a gente está no teatro das tesouras. E aceitando essas narrativas ridículas. Né? Bolsonaro aceitou matar Lula, diz PGR, sem comprovar. Quando até a Folha de São Paulo faz isso, sem comprovar, é porque virou várzea. O sistema perdeu o pudor. O consórcio ligou, foda-se. Partiu por tudo ou nada. Produz aí uma peça de ficção, um roteiro de Hollywood de filme de banana do Woody Allen. Bolsonaro cogitou prender Moraes e refazer as eleições. Ou seja, ele cogitou salvar o país. Era isso mesmo que tinha que fazer, né? Prender o Alexandre de Moraes e fazer eleição limpa. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.